Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. A partir de agora, você assiste o estudo da série psicológica Joana de Ângeles, livro Autodescobrimento, uma busca interior. Apresentação, José Soares. Boa tarde. Estamos assim dando início ao estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Primeiramente, desejando um ano novo de paz, de realizações, de êxitos em todas as áreas da vida de você que nos acompanha nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Agradecemos a web Rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul, essa transmissão junto aos nossos amigos parceiros que retransmitem esse estudo também. Hoje nós estaremos iniciando o capítulo 2 do livro Autodescobrimento, uma busca interior. E nesse capítulo 2, intitulado Equipamentos Existenciais, abordaremos o pensamento, que é o primeiro item desse capítulo. Como sempre, iniciamos trazendo um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel para introduzir o nosso estudo. No livro O Evangelho Comentado por Emmanuel, Comentários às Cartas de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Na mensagem, destacamos em um parágrafo que nos chamou mais atenção. Muitos crentes estimariam movimentar a prece, qual se mobiliza uma vassoura, um martelo. Exigem resultados imediatos, por desconhecerem qualquer esforço preparatório. É interessante a forma com que Emmanuel nos chama a atenção de forma veemente aos ensinamentos de Jesus. Porque a questão da utilização da prece, da oração, é objeto, não poucas vezes, de interpretações e entendimentos conflitivos, principalmente quando vem à mente de algumas pessoas aquela expressão, aquela frase colocada pelo Cristo: tudo aquilo que pedires em meu nome, crendo, conseguirás. Na expressão simples, mas ao mesmo tempo profunda do Cristo, as pessoas não percebem ou não analisam o que está por trás da frase pedir em meu nome. Porque pedir em nome de Jesus significa que a nossa oração ela está estabelecida num clima de harmonia, de equilíbrio com as leis de Deus. Significa que o nosso pedido não está atrelado a alguns aspectos do egoísmo ou do personalismo da criatura humana, de que a essência do pedido está totalmente alicerçada no amor, que é a base das leis divinas. Ora, voltando aqui ao texto, muitos crentes estimariam movimentar a prece,
igual se mobiliza uma vassoura. Emmanuel se refere ao fato de que é muito comum de a motivação, as razões da nossa prece estarem atreladas ao imediatismo. Está ligada aos valores personalísticos nossos, temporais, aonde buscamos uma solução de uma forma rápida e, diríamos, inconsciente do que estamos percebendo como problema ou dificuldade a ser resolvida. E por isso exigimos resultados imediatos. E é claro que por trás de tudo isso está o absoluto desconhecimento de qualquer esforço preparatório. Esse esforço preparatório abrange a consciência desperta e harmonizada com as leis de Deus, que vai se consubstanciar no pedido aonde, a nível profundo, aquilo que pedimos, evidentemente, estar no amparo e na sustentação das bênçãos do Pai. Vamos assim, depois dessa breve introdução, iniciarmos os comentários desse tema, o pensamento. Deixamos sempre bem claro que apenas separamos algumas passagens do capítulo do item e que o objetivo maior de nossos estudos é estimular a leitura de toda a obra. Queremos aqui agradecer, dar o nosso boa tarde a Orlando, nos acompanha lá da cidade de Cupira, a minha esposa Silmara Mello, que está aqui nos assessorando também nessa transmissão, e também ao Marco, que é de Paulista, e nós agradecemos muito por estarmos aqui compartilhando esse estudo de Joana e, ao mesmo tempo, a divulgação da nossa querida doutrina espírita. Vamos, então, para o primeiro tópico que separamos sobre o tema. O pensamento é exteriorização da mente, que independe da matéria e, por sua vez, é originada no espírito. De fato, a doutrina espírita, amparada, alicerçada nos ensinamentos do Cristo, nos evangelhos, e, sobretudo, em colocações muito importantes realizadas pelo apóstolo Paulo em suas cartas, destaca o pensamento como sendo, primeiramente, de responsabilidade principal de nosso espírito. O pensamento, de uma forma simbólica, poderíamos entender como sendo a matéria-prima que o nosso espírito utiliza para fomentar sua atuação no mundo espiritual, no mundo material, no mundo psíquico, através das vibrações que acompanham a movimentação dessa energia. Porque o pensamento, meus amigos, por mais sutil que pareça, e é matéria. André Luiz já falava sobre isso
no livro Evolução em Dois Mundos, quando nos chama a considerar a existência da matéria mental. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, destaca a importância, o cuidado que devemos ter com o pensamento. E já naquela época ensinava aos filipenses: tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno de louvor, tudo que está em harmonia com a lei do amor, a lei de Deus, é nisso que devemos pensar. Exatamente porque, ao mesmo tempo, nós somos criadores do pensamento e influenciamos através dele outras pessoas, outros espíritos, como também recebemos a influência de espíritos de outras pessoas, as influências emitidas através da energia mental. Mas então, o que fica aqui bem destacado é a importância de cuidarmos dele como se fosse uma matéria, como se fosse o cimento do pedreiro, sabendo de que a responsabilidade no erguimento, na sustentação e na atuação desse pensamento é de nosso espírito. Prossigamos. O espírito possui a faculdade mental que expressa o pensamento em todas as direções, utilizando-se do cérebro humano para comunicar suas ideias com as demais pessoas. Aqui nós lembramos o destaque especial que é dado a respeito do pensamento, da faculdade mental que pertence ao espírito, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do espírito Leon Denis. Há, na última parte do livro, todo um capítulo que trata das potencialidades da alma, aonde o destaque especial dado ao pensamento é de singular valor para o nosso estudo. De fato, Leon Denis chega a considerar conosco de que a conquista completa, o domínio absoluto do pensamento, ele é caracterizador de grandes conquistas evolutivas. Leon Denis chega a destacar que é o alvo maior do nosso trabalho evolutivo. Ser o dono, o responsável absoluto pelo que pensamos. É isso que ele destaca. E aqui Joana nos lembra de que o nosso espírito tem essa faculdade. Cuidemos dela, aprimoremo-la através do alimento da melhor qualidade que existe, que é aquele que nos foi fornecido e é pelo Evangelho de Jesus. Claro, agora revestido e intensificado pelo Consolador prometido, pelas revelações espíritas, às quais devemos dedicar especial atenção, tempo, para fomentar na nossa mente, na formação dos pensamentos, as possibilidades ideais que nos farão alcançar essa grande meta apresentada a nós
pelo espírito Leon Denis. Prossigamos. Desse modo, o pensamento não procede do cérebro. Este tem a função orgânica de registrá-lo e, vestindo-o de palavras, externá-los como por intermédio da arte nas suas incontáveis apresentações. É muito interessante refletirmos sobre isso. Quando nós pensamos, quem está atuando na origem do pensamento não é o nosso cérebro, é o nosso espírito. É a marca registrada do nosso espírito. E por isso precisamos estar atentos à grande responsabilidade que temos na fomentação do pensamento. Diante do que nós temos compartilhado nesses estudos da série psicológica de Joana de Ângeles, nós vamos tendo um nível de cuidado, de atenção, de consciência sobre aquilo que está sendo fomentado pelo nosso pensamento. De tal forma que não tem mais cabimento algum aquelas expressões populares do tipo: eu fiz o que deu na cabeça, eu tomei uma atitude para depois pensar sobre o resultado dela. Como se estivéssemos atribuindo um nível de irresponsabilidade, né, à mente, ao cérebro, ou às situações, de terem sido responsáveis pelo que pensamos e viemos a fazer. Não pode ser mais assim. Cada vez mais nós somos chamados a estar atentos nas nossas atividades, naquilo que nos envolve no dia a dia, nas atitudes e ações, nos comportamentos que expressamos, a responsabilidade que estamos dando ao nosso pensamento. Então, o pensamento não procede do cérebro. Ele procede do nosso espírito. O cérebro tem a função orgânica de registrá-lo, vestindo-o de palavras, externando na arte, nas atividades, naquilo que passa a ser objeto de nossa atenção e cuidado. É inevitável o processo de crescimento mental e o pensamento faz-se lógico, entendendo a realidade concreta da vida, os fenômenos e suas leis, interpretando o abstrato de maneira fecunda e raciocinando dentro das diretrizes equilibradas, fundamentadas na razão. A partir daqui, Joana vai trabalhar conosco os níveis de aprimoramento mental, de progresso nessa área que o espírito humano vem realizando. Então, aqui ela diz assim, que é inevitável o processo de crescimento. E de que, a princípio, ele se faz lógico, entendendo a realidade concreta em que estamos atuando como espíritos encarnados, os fenômenos e suas leis,
interpretando as coisas abstratas, e esses são os passos iniciais, fundamentados na razão. Mas quais são os próximos passos? Veremos. Na última fase, o pensamento se torna intuitivo, não necessitando de parâmetros racionais, extrapolando o limite dos dados, da razão, por expressar-se de forma inusitada no campo atemporal, viajando para a área da paranormalidade, das percepções extrafísicas. Como atualmente já acontece, né? Com todos nós. Então, nós estamos na fase do pensamento intuitivo, de interação com as almas dos homens que viveram na Terra. E nesse campo, é interessante quando Joana diz, não necessitando de parâmetros racionais. Aqui ela faz alusão ao fato de que, muitas vezes, nós nos deparamos com um problema. Por exemplo, o esquecimento de um objeto, que tentamos resgatar a memória de como poderíamos ter colocado aquele objeto. E utilizando-se de toda a lógica possível, dos lugares prováveis, não encontramos. Aí, quando nem estamos pensando sobre a questão, nos vem o pensamento solucionador de onde está aquele objeto. Ou seja, esse pensamento que surgiu, ele não vem de parâmetros racionais. Nós não estávamos raciocinando a respeito daquilo, nem pensando, mas aí o pensamento vem, extrapolando o limite dos dados da razão, por expressar-se de forma inusitada no campo atemporal. Campo atemporal é no campo eterno, viajando para a área da paranormalidade, das percepções extrafísicas. Então, aqui vamos percebendo como o pensamento, esse instrumento do nosso espírito, na medida em que vamos trabalhando as possibilidades evolutivas, de conhecimento também, de estudo, de dedicação ao entendimento das leis de Deus, que abrangem tanto as questões de ordem física, como, sobretudo, as questões de ordem moral, as leis morais da vida, como nos são apresentadas no Livro dos Espíritos. Aquilo em que a nossa mente dedica atenção e cuidado, vai estabelecendo o surgimento de novas conexões neuronais. O nosso cérebro se habilita a construir, acionado pelo Espírito, a interação para os pensamentos novos. Para aquilo que antes não era alvo de nosso cuidado e atenção, mas que a partir do momento em que dedicamos tempo e cuidado aos valores espirituais, por decorrência natural, passamos a habilitar o nosso cérebro a ser instrumento mais afinado com as construções do espírito que venhamos a realizar. Alcançando, como Joana coloca aqui no final,
a área da paranormalidade, das percepções extrafísicas. Porque se dá o seguinte, meus amigos, através dos 5 sentidos físicos tradicionais, nós temos desde a infância todo um exercício de interação que faculta o nosso espírito a atuar pelo pensamento em quaisquer dessas áreas automaticamente. Ver, ouvir, pensar, cheirar, ter interações de ordem material automaticamente. Mas as interações de ordem espiritual e mais ainda de ordem paranormal precisam estar sendo trabalhadas por nós para ter um padrão melhor de eficácia e de interação com os conteúdos psíquicos da espiritualidade benfeitora. E é esse cuidado que nós realizamos ao dedicarmos tempo e interesse a estudos, a leituras e, mais ainda, a vivência do bem que as leituras e o estudo espírita nos propicia. Ocorrerá oportunamente que o pensamento no campo intuitivo se transmitirá de um a outro cérebro, telepaticamente, sem a imposição da verbalização, da expressão material, som, cores, imagens ou formas. Aí nós vamos para mais um degrau, né? Que Joana vai nos convidando a interagir. Na medida em que nós estamos dedicando maior cota de atenção às possibilidades que o nosso espírito tem da utilização do pensamento, aonde possibilidades intuitivas de inspiração associada aos espíritos benfeitores ao encontrarem no nosso campo emocional e no nosso campo psíquico harmonia, equilíbrio e paz, nós nos habilitaremos, claro, a princípio de uma forma sutil, mas sobretudo com as pessoas ou os espíritos que interajam, que estejam movimentando esse esforço de qualificação do pensamento, as transmissões intuitivas, de mente a mente, de cérebro a cérebro, mesmo entre nós espíritos encarnados. É claro que essas possibilidades já existiam de uma forma bem intensa em missionários. Aqui a gente pode lembrar dessa área a Francisco Cândido Xavier, a outros espíritos bem elevados. Mas, por outro lado, o trabalho resoluto, firme, que estejamos estabelecendo em qualificar o teor dos nossos pensamentos, vai trabalhando essa habilitação em nós. Então, sem haver necessidade de verbalização, de expressão material através de som, cores, imagens ou formas. Disciplinar e edificar o pensamento através da fixação da mente em ideias superiores da vida,
do amor, da arte elevada, do bem, da imortalidade, constitui o objetivo moral da reencarnação. Aqui, Joana de Ângeles deixa bem claro para nós, e de uma forma bem veemente, bem firme, como deve ser a nossa diretriz a respeito do pensamento. Disciplinar e edificar. Fixação na mente de ideias superiores da vida. Do amor, da arte elevada, do bem, da imortalidade. É isso que constitui o objetivo moral da nossa reencarnação. E logo agora que estamos nesse início de ano novo, que tal estarmos mais atentos no trabalho dessa disciplina, dessa edificação de pensamentos nobres, como Joana de Ângeles nos chama aqui a atenção. Parar, de uma vez por todas, de dar atenção a pensamentos vadios e irresponsáveis, a pensamentos associados a ansiedades e preocupações que não estão em nosso poder resolver. Utilizar mais a prece e a oração, colocando nas mãos de Deus, das forças superiores da vida, aquilo que não podemos resolver. Mas resolver e cuidar das construções mentais como, e de fato estamos alicerçando as paredes da nossa casa espiritual futura. É claro que já no presente, essa realidade já começará a se delinear, mas estaremos numa construção que não será interrompida pelo trânsito carnal, pelo nosso retorno à vida espiritual. Então, vale toda a nossa atenção, todo o nosso cuidado nessa área. E busquemos, claro, nós temos a mão cheias na doutrina espírita as sementes ricas de valores produtivos nessa área. Dirijamos toda a nossa atenção para elas. E concluindo as nossas reflexões dessa tarde, de modo que a plenitude, a felicidade, sejam a conquista a ser lograda. Pensar bem é fator de vida que propicia o desenvolvimento, a conquista da vida. Então, aqui, finalizando o tópico sobre o pensamento, Joana nos diz: de modo que a plenitude, a felicidade, seja a conquista a ser lograda. E, meus amigos, nós não podemos mais colocar a verdadeira felicidade nos enganos transitórios da matéria ou do corpo. A doutrina espírita nos convida a exercer a maturidade espiritual, a nos percebermos adultos em relação a isso, a não estarmos mais como joguetes daquilo que é colocado de forma intensivamente desastrosa pelas mídias associadas aos interesses do mundo materialista, nas projeções de ilusão, às vezes fixadas em pessoas
em coisas, em situações. A felicidade, como a doutrina espírita deixa muito bem claro para qualquer um de nós, está na conquista do nosso espírito. Está em percebermos-nos na imortalidade responsável que a doutrina espírita nos convida a exercer. Porque na medida em que nós estivermos dando prioridade aos valores do bem, do amor, da caridade, a proposta do Evangelho de Jesus, nós passaremos a nos perceber num nível de paz, de plenitude interior, de verdadeira realização. E nesse estado entenderemos que não há mais enganos nem ilusões do mundo de formas que nos desequilibre e que nos afaste dos verdadeiros objetivos da nossa encarnação. Nós, então, aqui concluímos, agradecemos a todos que nos acompanharam, damos aqui também boa tarde aqui a Irene, que está aqui conosco, paz para todos nós, nesse início de ano, que possamos fincar os pés de forma sólida e firme nos objetivos espirituais que a doutrina dos Espíritos, Consolador prometido por Jesus, nos possibilita. Até o próximo estudo e uma boa tarde a todos. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.